Começa agora, programa Ping Pong. As últimas notícias, entrevistas, cultura e esportes. Tudo o que você precisa saber está aqui. Programa Ping Pong. Prazer em ouvir rádio. Esse é o programa Ping Pong, agora 19 horas e 34 minutos, temperatura na marca dos 19 graus centígrados. Como nós havíamos destacado no início do programa, agora nós vamos conversar com o Jandir Zembruski. O Jandir Zembruski é graduado em Direito, pós-graduado em Direito Público, foi vereador na cidade de Marau, também tem a formação na área agropecuária, é técnico agrícola. Está conosco na linha, então, o advogado Jandir Zembruski. Boa noite, Jandir Zembruski. Boa noite, Fábio. Boa noite, demais ouvintes. Muito prazer em recebê-lo aqui no programa Ping Pong, nas ondas da Rádio Total FM, Jandir. Jandir, como nós estamos, o prazer é todo nosso aqui, Jandir. Os nossos colegas aqui, o Fernando e o Paulo, também estão aqui acompanhando. Os ouvintes também que tiverem perguntas, que estão nos acompanhando, também podem mandar para cá suas perguntas para nós colocarmos no ar e conversarmos aqui. O Jandir Zembruski, então, está conosco e, como é um ano eleitoral, nós decidimos fazer uma pauta para conversar assim de uma forma bem clara e objetiva com os nossos ouvintes, Jandir, a respeito da importância das eleições. E eu começo lhe fazendo, Jandir, uma pergunta interessante aí. Para que serve a política, Jandir? Tantos perguntam assim, mas diante de tantas coisas ruins que a gente ouve relacionados à política, o brasileiro ele fica um pouco sem coragem, ele fica um pouco assim receoso de votar, digamos assim, ou de participar mais ativamente da política e acompanhar a política. Então, Jandir, dentro desse contexto que nós estamos vivendo de eleições aí, para que serve a política? Fábio, só uma correção, eu fui vereador por Santo Antônio do Palma, ok. Eu também de Marau. Ok. A política, na verdade, ela é extremamente importante. Como se diz, o objetivo da política é o bem comum. Trata-se, na verdade, da ação de um Estado, trabalha pelo bem-estar do seu cidadão. Então, as ações de um ente, município, Estado, região, vamos focar mais no município. Isso, perfeito. Passa muito pela política, né? A política, se pegar o histórico, né, é a maneira encontrada pelas civilizações para mediar e resolver de uma forma civilizada alguns conflitos entre indivíduos, né? E até hoje a gente vê os políticos mediando certos conflitos e isso vem ao longo da história. E também a política, a gente pode dizer que ela é o combustível que move a engrenagem do poder para evitar certos atritos, né? Então, quando há muito atrito, na verdade, se fala que há uma crise. E, então, quando há crise, se resolve através da política. Isso que é muito importante que a gente seja sempre atento à política, ler assuntos sobre a política, discutir política no dia a dia, porque ela faz parte da nossa vida a todo momento. Perfeito. Pegar uma estrada, eu saí de Marau, vou a Santo Antônio, assim a política da minha saída até a minha chegada lá, então ela é extremamente importante. É verdade. Esse ponto, Jandir, que tu destacas aí da política,
que nós, como brasileiros, devemos entender. A política, ela está presente no nosso cotidiano, nós somos rodeados pelo mundo político, as coisas, às vezes, que nós desfrutamos de bom, às vezes de não tão bom assim, envolvem também decisões políticas que estão diante de nós e nós nem nos apercebemos, não é? O brasileiro, Jandir, ele é um pouco receoso, não sei se eu posso usar essa palavra, quando ele ouve falar a respeito de política, né? Diante de tudo que a gente ouviu, de tudo que a gente presenciou e presencia dentro do mundo político. Mas apesar disso, a política ela é importante. Nós temos que ter essa consciência, não é, Jandir, de que a política ela é real e ela se faz necessária para que o mundo gire, para que as coisas aconteçam. Sim. Na prática as pessoas elas acabam confundindo um pouco a política com o político, né? Então, muitos acabam não, dizendo que não gostam, porque tem aquela imagem daquele político que não é tão bem visto e então acaba confundindo um pouco as coisas. O que eu vejo assim, a política ela está mais presente nos locais menores, né? As pessoas elas vivem a política mais diretamente. Nos grandes centros é uma política mais de mídia e não está muito presente nas pessoas no dia a dia. Essa é a percepção que eu tenho. Já tive a oportunidade de morar em cidades maiores, em Porto Alegre, e agora estou em Marau, em Santo Antônio, que é uma cidade menor, e a gente nota nitidamente essa diferença, o interesse pela política entre uma cidade e outra. Quanto maior a cidade, é menor o interesse pela política. A política parece que está mais afastada das pessoas. Paulo, aqui Jandir está conosco também, componente do programa Ping Pong, o Paulo Renato Costa. Paulo. Boa noite, Jandir, tudo bom? Boa noite, Paulo, tudo bem? Eu ouvi tu falando, Jandir, aqui e estava pensando aqui, né? A política, historicamente, no Brasil, ela foi usada como um meio de ascensão social, inclusive, né? E um meio de manipulação, assim, de entre aspas, dominação da população. E isso, às vezes, parece que se perpetuou um pouco nas pessoas, né? Tanto é que, historicamente, o brasileiro não vota em pobre, digamos assim, né? A gente tem aquele estereótipo que o político tem que ser rico, bonito, com carros, entendeu? O que se faz, na sua opinião, Jandir, para desconstruir essa cultura? Existe a cultura da adoração do político ainda muito presente em nós. As pessoas dizem que não gostam de política, mas adoram os políticos. Interessante. Sempre que tem um político, as pessoas cercam esse político e ficam bajulando ele, como se ele fosse uma pessoa, sei lá, um ser superior. Eu estive na política por algum período, tenho alguns cargos, e eu até brincava com as pessoas que eu não via a importância do cargo. Para mim era uma função como qualquer uma outra, eu era remunerado pelo trabalho que eu fazia. Então, muitas vezes eu falo, então, de brincadeira, assim, na verdade, nós temos que cobrar dos políticos, ao invés de ficar tirando foto com ele, paparicando, cobrar trabalho dele, porque ele é pago com o nosso dinheiro do imposto que nós pagamos, né? Tudo aquilo que a gente consome e sabemos nós que não é um valor baixo, né, no Brasil. Então, as pessoas têm essa adoração pelo político, mesmo dizendo que não gostam da política. Mas sim, de fato tem essa questão que as pessoas acabam votando naquele cara que é mais bonito, naquele cara que demonstra um poderio financeiro maior. A gente vê isso nos municípios. Eu não consigo entender isso, eu não sei o porquê. Até foi uma boa pergunta. Quero até buscar mais conhecimento sobre esse assunto, mas eu acredito sim que é uma questão cultural, e isso só pode ser mudado através da educação, né? Quanto mais conhecimento a pessoa tem, ela busca, ela é menos manipulada pelos políticos,
e ela consegue decidir o que é bom para ela, e talvez não só para ela, e para a região que ela vive. Nós também temos aquela coisa do eu, né? Em vez de pensar o nós, a política é o nós, não é o eu. Só se for só o eu não funciona. Então eu tenho assim essa concepção. Exatamente. Jandir, nós estamos vivendo nos municípios do Brasil, em todo o Brasil, uma época muito interessante, muito importante dentro desse contexto que nós estamos conversando aí. Eleições municipais. Alguns até consideram que as eleições municipais são as mais importantes, uma vez que elegem pessoas, né, aos cargos e, através das decisões, as pessoas serão diretamente afetadas, não é? Em função de que são decisões locais, a nível de município, né? O que são as eleições, Jandir? E quem deve votar? Uma pergunta bem simples aí, objetiva. O que são essas eleições aí? E quem tem o direito de votar? Como você bem falou, Fábio, as eleições municipais, eu julgo serem as mais importantes, e as pessoas vivem no município. Elas usam dos serviços públicos, normalmente está no município. A rua que você está no município, o posto de saúde, a escola do filho. Então, por isso que as eleições municipais, elas importam, e tem que se dar a importância muito grande para quem você vai votar. Só para você ter uma ideia, Fábio, que nós vamos eleger aí agora 5.568 prefeitos agora nas eleições, 57.930 isso em todo o Brasil, 57.931 vereadores. Então, é bastante gente, né? Bastante. O impacto é local. Mas assim, as pessoas que você me perguntava quem deve votar, né? O voto ele é obrigatório para as pessoas entre 18 e 70 anos. O voto é obrigatório. Significa para os analfabetos. Significa que dos 16 aos 18 anos o voto é facultativo, e também depois dos 70 anos? Para os analfabetos e jovens entre 16 e 17 anos, o voto é facultativo. Facultativo. Isso. E os idosos que estão acima de 70 anos também. Não é obrigatório. Ok. Jandir, voto facultativo, a pessoa vota se quiser. É isso, ela não é obrigada a votar. É isso, não é? Não é obrigada. Se ela se sentir à vontade para ir lá votar, ela vai estar no voto, ela não tem nenhuma finalização por isso. Ok. Um dos cargos que nós vamos eleger em nossos municípios aí será o cargo de prefeito e vereadores. Jandir, vamos começar a falar um pouquinho a respeito do prefeito, né? O que faz um prefeito e o que faz um vice-prefeito, assim, na prática, Jandir? Bom, vamos começar pelo prefeito, né? Isso. O prefeito ele é responsável pela gestão dos serviços públicos do município, né? Como eu vou mostrar aqui alguns, a educação, saúde, transporte, despesa pública, mobilidade dos maiores. Ele se assemelha muito com o cargo do governador do estado. Então o prefeito ele atua nessas questões. Só para citar os serviços que o município presta, que são geridos pelo prefeito, né? Como já citei alguns aqui, que tem lá a limpeza, a iluminação pública, tem o sistema de transporte urbano, também o sistema de saúde lá tem serviço de saúde municipal, tem ambulância, que é o serviço que presta para a produção, que é onde elas procuram de imediato, né? Também lá tem a educação infantil, a creche, a escola, ensino fundamental. Pode também o prefeito cuidar da questão da segurança, implementando uma guarda municipal. Então, tudo isso são atribuições do prefeito e, claro, do prefeito, e gerir bem os recursos, né, da população do município, né? Esta acredito, Jandir, é a maior dificuldade que os prefeitos, que esses gestores públicos têm no que diz respeito às suas administrações, né? Gerir bem, administrar bem os recursos que estão em suas mãos, não é?
O vice-prefeito... Aqui na prática, assim... Pode falar, gente. Na prática, assim, quando as pessoas acabam votando, como o Paulo me perguntou anteriormente, muitas vezes porque tem aquele candidato lá que ele cumprimentou, ele é gente boa, acaba votando ou porque ele é bonito, são condições que para gerir os recursos do município nenhuma delas importa, né? O prefeito ele tem que estar preparado, ele tem que ter, primeiro, ele tem que ter um mínimo de conhecimento de gestão de recursos, ele tem que ter um mínimo de noção de leis, embora ele venha ter lá uma assessoria que possa auxiliar, mas se ele tiver conhecimento dele próprio, com certeza ele consegue atender melhor os anseios da população e aplicar melhor os recursos. Entendendo assim, dessa forma, a maioria da população, atender a todos na situação que se vive hoje, não sei se é bem possível, mas a ideia da política é que você atenda a maioria, ou como se diz na literatura, a todos, né? Então, essa é a ideia. Uma pergunta, e o vice-prefeito... tá, ok. Pode falar a respeito disso. Vice-prefeito, Fábio. Pois não, Jandir. O prefeito, na verdade, ele substitui o prefeito nas situações nas quais o prefeito não pode estar presente. Então, o vice é quem vai lá representar o prefeito ou as férias do prefeito. O vice assume, caso o prefeito, por algum motivo, que venha se ausentar por um período mais longo do seu cargo. Então, o substituto imediato é o vice, e depois vem o presidente da Câmara e assim segue. Mas a função do vice é basicamente essa, auxiliar o prefeito nas demandas que há necessidade. Ok. Na ausência, Jandir, tanto do prefeito quanto do vice-prefeito, quem assume a administração do município é o vereador mais votado, é isso? É o presidente da Câmara. É o presidente da Câmara, que é o vereador mais votado, certo? Na verdade, não. Existe uma eleição dentro do Legislativo e todo ano é eleito o presidente da Câmara. Ok. Não necessariamente o vereador mais votado. Não. Okay. Não é essa a regra. Uma pergunta... uma eleição interna. Ok, Jandir. Uma pergunta de ouvinte agora. Jandir, o pessoal quer saber aqui, Jandir. Sim. Por que um líder comunitário não ganha nada e um vereador ganha? A boa pergunta. Essa é uma pergunta e eu falo esses dias alguém me questionou se eu estaria a fim de concorrer a vereador, e eu disse que eu iria novamente, sim, mas eu abriria mão do salário. Porque no município onde eu tenho meus negócios, o vereador trabalha 1 hora por semana, então eu acredito que não há necessidade de receber salário, porque é 1 hora. E como o município me proporcionou várias coisas no decorrer da minha vida, seria muito gratificante eu poder devolver um pouco para o município trabalhando, né, de forma voluntária. Isso não é muito bem aceito dentro do grupo político, né, de gente que pode salário, né, não deve ser vereador. Então, é uma coisa que eu venho debatendo esse assunto já há algum tempo. E eu cito que o presidente da capela, da paróquia, lá, o líder comunitário, essas pessoas fazem um trabalho muito interessante, elas também são eleitas, e as coisas funcionam e ninguém recebe nada. Então, eu penso que talvez o vereador tivesse que ter uma pequena ajuda de custo, tá? Talvez ele resida a uma certa distância lá da Câmara e ele tenha que vir com o carro dele, sem custo, para se deslocar. Então, talvez se ele recebesse uma pequena ajuda de custo nesses municípios menores e nos municípios grandes também, teria que criar uma regra nesse sentido, eu acho que seria muito bem-vinda, viu? E é um assunto que tem que ser levantado e debatido. Eu acho que é um assunto bastante importante. Que a gente vê que a maioria quer lá porque o salário é bom e porque a demanda de trabalho é pequena. É verdade. Este é Jandir Zembruski, advogado com pós-graduação
em Direito Público, está conosco. Estamos entrevistando o Jandir. Daqui a pouquinho ele voltará, ficará na linha. O Jandir, nós vamos ouvir uma música agora. Este é o programa Ping Pong. A temperatura está na marca dos 19 graus centígrados. Daqui a pouquinho também nós vamos dar algumas... Alô? Muito bem, agora estamos aqui.